Amados irmãos e irmãs aqui presentes, caros web ouvintes que nos acompanham pelas ondas da internet, gostaria de começar essa nossa reflexão partindo do canto que nós escolhemos para a aclamação do Evangelho. Quando nós assim cantamos, eu creio nas promessas de Deus. Depois, eu creio na palavra de Deus. E o refrão, se eu for fiel, se eu sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Partindo desse ponto desta canção, para poder refletir algo que é muito comum na nossa vida, nós simplesmente nos preocupamos com as grandes coisas. No domingo eu dizia, na missa lá na minha paróquia, falando nisso eu esqueci de me apresentar, Padre Cid, pároco da paróquia Santa Rosa de Lima, aqui no Costa Azul. Então eu dizia lá na paróquia o seguinte: quando nós vamos medir os nossos pecados e, sobretudo, o nosso grau de santidade, nós simplesmente dizemos: mas eu não mato, eu não roubo. E muitas são as pessoas que começam a sua confissão dessa forma: Padre, eu não mato, eu não roubo, então está tudo ok. Então essas são as grandes coisas, os pecados, um dos mais graves. E as pequenas coisas, e o nosso dia a dia, e a nossa relação com as pessoas, e o nosso cuidado com o outro. Mas só que eu estou falando aqui para empreendedores, não é isso? Também para empreendedores. E olhando isso para o lado da empresa que a gente tem, é preciso levar isso. É preciso levar isso para os nossos empreendimentos, sobretudo a necessidade de pegar o que nós escutamos no Evangelho e levar para esse empreendimento. Levar para esse empreendimento com o sentido de que ele prospere. E às vezes nós pensamos que a prosperidade ela vem somente pelo lado financeiro. É uma das coisas. Mas esse empreendimento vai crescer, sobretudo se eu investir, e aí vocês sabem isso muito melhor que eu, em RH, recursos humanos. E às vezes nós temos um empreendimento, às vezes nós trabalhamos numa empresa, e nós temos uma experiência de fé, mas a fé é somente eu e Deus. Não, eu tenho meu compromisso com a minha igreja, com a minha paróquia. Constantemente eu vou às missas, eu participo da pastoral do empreendedor. Mas a necessidade de comunicar aquilo que eu experimento, a graça de Deus que eu experimento, para aqueles que estão comigo no dia a dia. Isso aí não. Eu não estou dizendo que a gente vai ser tipo aquele evangélico que tira a Bíblia debaixo do braço e começa a pregar, de repente surge no meio de todo mundo e começa a pregar, porque isso, porque aquilo, porque Jesus disse isso. Não é. E qual o caminho que nós partimos para levar o Evangelho que nós dissemos que nós cremos
eu creio na palavra de Deus, o nosso testemunho, a nossa maneira diferenciada de agir. E aí eu pego as palavras do próprio Jesus. Ele diz que nós somos sal e luz. Aí uma pergunta: será que nós estamos sendo sal e luz? Será que eu estou iluminando o ambiente em que eu vivo? Será que eu estou salgando, seja no sentido de dar sabor? Ou simplesmente eu digo, isso são palavras bonitas que ficam no Evangelho. Mas eu ou eu devo ter a preocupação de trazer para a vida, é o primeiro passo, trazer para a minha vida. E trazendo para a minha vida, eu vou levar para a vida dos outros aquilo que eu acredito. De modo que a gente vai fazer com que a fidelidade nas pequenas coisas aconteça. Nós possamos testemunhar essa fidelidade a partir das pequenas coisas, ou seja, desde o trato de cada pessoa que Deus nos coloca. E olhe que Deus nos dá a oportunidade de encontrar inúmeras pessoas ao longo da nossa vida. E quando Deus coloca uma pessoa na nossa vida, o que é que Deus está dizendo? Ajude. E quando nós falamos em ajuda, o que é que logo vem na nossa mente? Ajuda financeira. Mas será que é somente essa ajuda que nós podemos dar? Quantas vezes nós podemos ser uma boca de Deus na vida do irmão? Quantas vezes nós podemos ser um ouvido de Deus na vida do irmão? Quantas vezes nós podemos ser o silêncio de Deus na vida do irmão? Ou seja, são inúmeras as oportunidades que Deus nos dá. De modo que a gente não deixe de oferecer esse testemunho a partir da palavra que nós experimentamos. Um mesmo texto bíblico, quantas vezes nós escutamos? De modo que quando começa, nós já sabemos o que vem depois. Então, os textos bíblicos, eles não nos são estranhos. Mas só que o apóstolo Paulo, ele nos faz um convite muito interessante, para que nós saiamos dessa postura de meros ouvintes e nós possamos passar para uma atitude de praticantes da palavra. Outro dia eu dizia também lá na paróquia, nós somos ótimos teóricos e péssimos práticos. Observem, nós recebemos uma formação. Se eu perguntar para os senhores, quantas formações vão surgir aí? Formações acadêmicas. E o que é que a gente faz? A gente recebe aquela formação, mas na prática a gente não procura levar aquilo que nós aprendemos. Aí ontem conversava com uma jovem, tive a graça de fazer a primeira comunhão dela no início do meu ministério. Ela agora está cursando nutrição, e ela dizia que ela ficava horrorizada, que ela ia para os congressos de nutrição, e na hora do famoso coffee break, o que serviam? Coxinha, risole, sucos industrializados, ou seja, tudo bem.
de acordo com o conhecimento que estão adquirindo. Então, são as contradições da vida. E nós muitas vezes fazemos isso com o Evangelho. O Evangelho o tempo todo nos adverte: faça o bem, viva o amor, perdoe, ame. E qual a grande mensagem que Jesus traz no Evangelho de hoje? Misericórdia, que nós cantamos no ato penitencial, esse canto, esse grande clamor de misericórdia. Mas só que o que é que nós fazemos? Nós queremos a misericórdia de Deus para nós, mas nós não queremos transmitir essa misericórdia que nós recebemos. Quando nós fazemos algo que nós tomamos consciência que é errado, que é pecado, a gente logo começa a clamar: Senhor, misericórdia. É o nosso grande clamor. Mas quando alguém erra com a gente, cadê a misericórdia? Nós não queremos dar, não. De modo que nós precisamos clamar sempre ao Senhor a sua graça, na consciência de que nós sozinhos nada podemos. Já diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. É preciso que para a nossa vida, para os nossos empreendimentos, para nosso caminho espiritual, nós possamos pedir isso a Jesus: Senhor, dai-nos a graça, dai-me a graça, melhor dizendo, de estar sempre contigo, de te buscar a cada instante, de te colocar como centro da minha vida, porque eu sei que sem tu nada eu posso ser nem fazer. Mas o grande problema é que nós muitas vezes não confiamos em Deus e colocamos a confiança em nós, naquela ideia de que eu posso fazer. Ao mesmo tempo que a gente reza na nossa oração pela manhã, acordando atrasado, uma oração corrida, e a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, mas é preciso que se coloque também ao longo do dia. Quantas horas nós temos no dia? 24. Quantas horas a gente dedica para Deus? Uma interrogação, não quero respostas. E a melhor forma da gente dedicar a nossa vida a Deus, oferecê-la, oferecer o nosso tempo, é por meio da oração. A oração daquela forma que diz o apóstolo Paulo, uma oração incessante: orai sem cessar. Não, Senhor, mas se eu for orar sem cessar, eu não vou fazer nada. E o meu trabalho, e os meus negócios, e os meus empreendimentos, eu posso orar lá também. Em meio a toda aquela confusão, que às vezes nós temos a sensação de que aquele dia foi super cheio, que a gente chega ao final do dia e diz: Senhor, hoje deu de tudo. Nesse dia, em meio a toda essa confusão, nós podemos rezar. E de que forma nós poderemos rezar? Será que a oração é um lugar? Será que a oração é somente quando eu me desligo completamente? Oração é, sobretudo, comunhão.
Comunhão com Deus. E comunhão com Deus eu posso estar às 24 horas do dia que eu tenho. E nós precisamos ter a seguinte consciência: a cada dia que eu recebo é uma oportunidade nova que Deus está me dando para que eu possa recomeçar. De modo que o recomeço sempre acontece na nossa vida. A cada dia que eu tenho, a cada dia que amanhece, a cada dia que eu acordo, eu devo ter essa consciência. É mais uma oportunidade que Deus está me dando para que eu possa agir de uma maneira diferente. Mas como nós nos acostumamos com tudo, nós nos acostumamos também com a nossa maneira errada de ser. E mudar para nós é muito difícil. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar sempre da mesma forma. Podemos participar de uma oração, de uma missa, de um congresso, e aí a gente ouve uma palavra e diz assim: essa foi a palavra que eu precisava ouvir. E sai daquele lugar com toda a motivação. Mas quando volta para casa, quando volta para a correria semanal, aí a gente chega à conclusão: Senhor, como é difícil. É difícil, mas é possível. Qual Deus que nós cremos? Não é o Deus do impossível? Porque aos homens essas coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é que nós precisamos fazer? Crer. Crer que eu posso mudar. Crer que a minha família pode mudar. Crer que o meu empreendimento ele pode crescer e que por meio desse crescimento eu possa ajudar mais e mais pessoas. Porque tudo aquilo que Deus te dá tem um objetivo. Não é simplesmente para o bem pessoal, é para o bem comum. Então tudo que eu empreender, não falo somente no mundo dos negócios, mas os nossos empreendimentos espirituais também que nós precisamos ter, todos eles precisam ter a mão de Deus, numa atitude de confiança. E colocar nas mãos de Deus é colocar nas mãos de Deus. Senhor, está aqui, é teu. Não é, Senhor, está aqui, mas eu trago de volta. Isso denota desconfiança. E a atitude de fé é lançar-se plenamente em Deus, na confiança de que Ele é o Deus do impossível. Às vezes a nossa falta de fé, ela nos trai. Porque quando nós deparamos com a falta de fé, vem a falta de estímulo. E se nós não temos mais estímulo, estamos perdidos. Mas na nossa vida, em todos os sentidos, precisa ser o trecho daquela canção: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E por que por cima? Porque é o lugar onde Deus está. Deus não nos criou para que fiquemos no chão como derrotados.
Quando assim estávamos, Ele enviou o seu Filho, Jesus. E por meio do seu Filho Jesus, Ele pôde nos reerguer, colocando cada um de nós de pé e prontos para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Então não podemos parar, não podemos estacionar, temos que caminhar. A caminhada é difícil, temos a graça de Deus. Ao longo da caminhada caímos, temos a misericórdia de Deus. Então Deus faz tudo por nós. É preciso que permitamos que o tudo que Deus faz por nós tenha sentido em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acender as velas e assim possa passar para a Assembleia. Enquanto a gente vai fazendo isso, nós podemos assegurar com o canto, mas a gente pode manter firme esse clima de oração e de introspecção. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Cantemos com fé, incendeia. Incendeia minha alma, oh, incendeia minha alma, oh, incendeia minha alma, Senhor. Mais forte, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, oh, incendeia minha alma, oh, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, orai em mim, orai em mim. Espírito Santo, vinde, orai em mim, orai em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma,
essa imagem da igreja completamente iluminada. Mas sobre cada um de nós tem uma luz. Essa luz que é Jesus. Essa luz que nos ilumina. Essa luz que nos conduz. Essa luz que clareia cada passo que nós precisamos dar. Essa luz que é o Espírito Santo de Deus que nós clamamos, pedindo que pudesse incendiar a nossa alma, como o fogo do alto, como o fogo do céu. Essa luz é também a própria Eucaristia que nós acabamos de receber, que nos dá a graça de ser iluminado, mas também de iluminar. E essa luz não pode permanecer somente na igreja. Nós precisamos levar essa luz para o mundo, com o sentido de que assim possamos comunicar essa luz que é Cristo na vida de muitos e muitos irmãos que não sabem mais o que é luz, enveredaram por um caminho de trevas, e nós somos responsáveis por ele, na missão que nós recebemos por meio do nosso batismo, ser sal e luz, de iluminar, como eu dizia na homilia, sobretudo por meio do nosso testemunho, pela graça que nós recebemos do Evangelho, pela graça que nós recebemos na Eucaristia, pela graça que nós experimentamos na comunhão fraterna, na oração do Pai Nosso, convidava a gente a ficar de mãos dadas e dizia: essa é a igreja que Deus quer, essa é a igreja que somos nós, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, uma igreja unida, alimentada com o mesmo pão, mas uma igreja sobretudo com o objetivo de viver e promover a unidade, que possamos fazer com que cessem em nossos meios as divisões. Peçamos a Deus a graça de alimentar a luz do Espírito, a luz que é capaz de iluminar todo sinal de treva no mundo, mas também nossas vidas. Olhemos para essa luz e possamos fazer a nossa oração, possamos nos comprometer com Jesus. Não foi à toa que Ele nos trouxe aqui hoje, inclusive o Padre. Deus tem um propósito em nossas vidas, e nós precisamos abraçar esse propósito por meio de um compromisso, de uma aliança profunda com Deus, sobretudo na certeza: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, os meus negócios também são teus, os meus empreendimentos são teus. E se nós temos essa certeza, o Senhor tomará a frente de tudo e nos conduzirá. Possamos fazer a nossa oração, pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, da forma que nós nos sentirmos melhor, contanto que possamos fazer a nossa experiência de fé e de oração. Vamos orar com a canção mais uma vez. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar.
possamos desejar e clamar ao Senhor que Ele nos incendeie. Incendeia minha alma, Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Senhor, mais uma vez com fé, clamemos ao Senhor. incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor, obrigado pela graça de aqui estarmos. Obrigado pela graça, a vossa graça derramada em nossas vidas. Obrigado pelo vosso amor incondicional. Obrigado pelo vosso Espírito que nos ilumina e reacende mais uma vez em nossas vidas a chama viva desse amor. Nós queremos te suplicar, Senhor, nesta noite, dai-nos a graça do teu Espírito, dai-nos uma porção dobrada do teu Espírito, dai-nos a luz do teu Espírito, dai-nos a graça, Senhor, do derramamento do teu Espírito, para que nós possamos viver a partir dele. Retira de nós, Senhor, toda a resistência, toda a dificuldade para vivermos o teu amor, a tua palavra. Tira de nós, Senhor, o desânimo, até mesmo para viver o cristianismo, para demonstrarmos para o mundo que nós somos teu. Retira de nós, Senhor, todo sentimento de dor, de angústia. Muitos aqui trouxeram no coração um sentimento profundo de angústia, e neste momento tem a graça do alívio do Senhor, de serem fortalecidos e restaurados na graça do Senhor. Muitos que aqui tiveram também vieram dizendo: Senhor, mais uma vez eu estou aqui, com aquele sentido mesmo de jogar tudo por terra, de desistir de tudo. O Senhor revigora no seu coração, e acolha isso, você que veio para aqui com esse sentido. Acolha no seu coração a certeza de que o Senhor diz para você: você é capaz. Você não é um derrotado, porque é um homem. O Senhor diz para você: você não é um derrotado, você é capaz. Eu te confio a minha graça. Nós te agradecemos, Senhor, por cada graça derramada em nosso meio, pela tua ação, pela ação do teu Espírito, que tudo é capaz de fazer, renovar e transformar. E para terminar, vamos cantar mais uma vez somente o refrão: incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, Mais forte. incendeia minha alma, O nosso canto pode chegar ao céu. incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, povo de Deus, incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, Que seja o nosso clamor, que seja a nossa oração nesta noite. Incendeia, Senhor, a nossa alma. Incendeia, Senhor, as nossas famílias. Incendeia, Senhor, as nossas comunidades. Incendeia, Senhor, os nossos empreendimentos. incendeia minha alma, Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Vamos nos recolhendo agora e silenciando. E ao mesmo tempo com o coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor.
e por isso te bendizemos. Sejas louvado, sejas bendito, hoje, sempre e eternamente. Amém. Possamos apagar as nossas velas, acender as luzes, e ao Senhor possamos dar uma grande salva de palmas. Ele merece.